Ó Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, graça e paz para todos. Hoje estaremos aqui mais uma vez para poder trazer a palavra que está sendo trazida para nós, a palavra profética, uma palavra que nos dá direção. E o tema principal dessa mensagem está relacionado à palavra, vida e edificação. E o livro que nós estamos desfrutando é o livro O Enviado de Deus. E a palavra dessa semana que vocês viram, já estão desfrutando, está relacionada à multiplicação de pães e peixes. E também ouvimos a palavra que vem agora mais atual, que veio hoje desde manhã da live ali com o irmão Pedro, e também a mesma palavra que foi ministrada no domingo passado, que fala sobre a unidade gloriosa entre Deus e o homem. Então hoje nós queremos trazer tanto para vocês aqui presente, como também para o público que vai estar ouvindo esta palavra. Que Deus possa abençoar a sua igreja e aqueles que ouvirem com revelação e com sabedoria no pleno conhecimento dele. Amém. Tá certo? Eu vou direto no ponto que vai falar sobre João capítulo 6, no versículos de 1 a 15, que é essa primeira porção da palavra sobre a multiplicação dos pães e do peixe. Nosso Senhor, Ele tem nos abençoado com uma palavra do seu enviado, que é o próprio Cristo, que tem usado o seu servo hoje em dia, que é o nosso irmão Pedro, para poder transmitir a palavra atual, a palavra rema, para dentro do nosso coração. E graças a Deus pela vida deste homem, que tem nos ajudado a entrar nas escrituras proféticas, nos trazendo uma palavra que é profética. Por que profética? Porque vem de um profeta, de alguém que está ouvindo Deus, que está trazendo uma palavra que traz direção para um tempo. Graças ao Senhor, Jesus, Ele nunca falou a palavra que fosse dele mesmo. Ele sempre falou a palavra que vinha do Pai. Ele fez cumprir, e Ele fez tudo o que Ele fez foi por causa da vontade do Pai. Aqui na imersão de segunda-feira, nos falou assim, no tópico 3: cada palavra do nosso Senhor é uma ordem, um mandamento. Deixa eu colocar aqui, senão eu passo do tempo. Cada palavra do nosso Senhor é uma ordem, um mandamento. Não nos cabe analisar, mas apenas executar aquilo que Deus nos confiou por meio da sua palavra. Se Deus fala, Ele não está falando assim, fica analisando essa palavra, porque para ver se é isso ou se é aquilo. Se é Deus que está falando, não cabe ficar analisando. A palavra vai fazer a obra, quer você queira ou queira você não queira, Nosso Senhor Jesus. Amém. A palavra, ela faz a obra de Deus. Amém. Porque a palavra do Senhor é confiável. Deus fala, as coisas acontecem. João capítulo 6, versículo 1 a 2, nós vamos entrar no contexto sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. No versículo 1 e 2, você pode acompanhar com a sua Bíblia, que hoje nós não temos aqui, transmitido, que os nossos adolescentes estão numa comunhão lá no Gama desde ontem à noite. Depois destas coisas, versículo 1, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Nesse versículo 1 fala depois destas coisas. Depois que coisas? Isso aí está no capítulo 5 de João, quando ele falava do tanque de Betesda, da cura do paralítico. Ele mostrava uma religião. Ele há 38 anos ali, buscando uma cura.
Mas outros que eram mais espertos do que ele entravam e eram curados. A religião é desse jeito. Eu não vou entrar nos detalhes, nos pormenores, porque isso já foi falado nas mensagens anteriores. Atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. O mar sempre vai representar o mundo da sobrevivência, o mundo onde vai englobar todas as pessoas. Isso representa o mar. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A numerosa multidão mostra que as pessoas estão carentes, elas precisam de cura, estão doentes. Elas procuravam algo para poder curá-las. E Jesus, naquele tempo, ele andava fazendo isso por toda a terra. Por todo lugar que ele passava, ele curava, ele falava do reino de Deus. Porque o homem, após a queda, ali em Gênesis, ele foi se distanciando de Deus e começou a se embrenhar no mundo da sobrevivência, buscando paz, buscando alegria, tudo fora de Deus. E isso levou o homem a cada vez mais cair e se distanciar de Deus e viver uma vida ansiosa, preocupada, cheio de problemas, porque se distanciou de Deus por causa do pecado. O homem, após a queda, precisou recorrer ao mundo para obter sustento. E o inimigo de Deus, ele aproveitou isso aí. E ele aproveita muito bem para poder enredar as pessoas no mundo da sobrevivência. Ele faz de tudo para que você não olhe para a verdadeira alimentação, ou aquilo que verdadeiramente vai satisfazer. Não que você não deva buscar as coisas para poder se comer e se alimentar, trabalhar, não é isso. É porque essas coisas podem nos desviar daquilo que é verdadeiro, que é a verdadeira alimentação. Ele envolveu o homem no mundo da subsistência, naquilo que eles podem fazer para poder ficar bem aqui nessa terra. E ele começou a colocar esse homem de maneira a ficar ansioso, cheio de depressão, doente, danificou um monte de coisa para poder deixar esse homem dependente dele. Nosso Senhor Jesus. E quando nós saímos às ruas, quando a gente sai para poder pregar o Evangelho, o que a gente encontra na rua? Pessoas doentes. Ela pode estar perfeita de saúde, mas tem problema psicológico, só tem aparência, tem problemas familiares, só divisão às vezes no seu viver, no seu dia a dia. Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor nos chamou para a palavra, por isso que o Senhor tem trabalhado com portores, tem trabalhado por meio do SEAP, tem trabalhado por meio da comportagem dinâmica. Quando a gente sai para a rua, é tudo para poder trazer o homem de novo para o reino de Deus, para nos conectar novamente àquele que tudo pode. Em Mateus 9, versículo 35 a 38, fala dessa porção, que Jesus, ele andava, ele não ficava preso numa estrutura. A religião deixa você preso numa estrutura. O Senhor, ele quer que a gente saia. Por isso que a igreja tem promovido muito as nossas saídas, para que a gente possa capturar as pessoas de volta para o seu reino. E o Senhor precisa de trabalhadores. Você vai ler nessa porção, eu não vou ler, que o Senhor pede para que a gente rogue para Ele para mandar trabalhadores, porque a seara é grande. Precisamos de trabalhadores. Graças ao Senhor que o Senhor tem encontrado na vida da igreja pessoas que estão com esse coração disposto de sair. E quando a gente sai, a gente também pode encontrar outras pessoas que Deus vai mandar para poder estar trabalhando conosco, servindo conosco. No versículo 3 de João, capítulo 6,
Dando continuidade. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. O Senhor saiu do mar e foi para o monte. O livro de João, ele tem essa característica de sempre nos levar para o alto. O monte aqui representa alto. Ele sai, tira o homem do lado da sobrevivência e leva ele a buscar as coisas do alto. Ele leva os seus discípulos. O Senhor está querendo te levar para o alto. O Senhor está te chamando para o alto. Vem para aqui. Ó Senhor Jesus, sobe para aqui. Esse é o livro de João. O Senhor quer essa conexão com o homem. Ó Senhor Jesus. No mar, irmãos, tem a comida que perece. E é momentânea, né, como eu falei. Mas no alto, nós temos a comida que é para a vida eterna. No alto, quando a gente busca, nós temos a verdadeira comida, que nos leva para a eternidade. Quando a gente faz imersão, irmãos, a gente está se alimentando daquilo que vai nos levar para a eternidade. Por isso, a importância de imergirmos na palavra. No versículo 4 de João 6, fala assim: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Eu vou tocar alguns pontos, como tem pouco tempo para poder expressar tudo isso. A Páscoa nós falamos da semana passada. Sempre quando Jesus fala de festas, ali das festas dos judeus, ele só menciona Páscoa. Por quê? Porque está tudo relacionado à sua morte e ressurreição, a sua entrega, a vontade que ele fez do Pai em prol do homem. Então ele sempre vai falar de Páscoa. Nós lemos lá 2 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, que fala do fermento. Mas o Senhor, ele é o Cordeiro Pascal, que foi imolado. E devemos celebrar a festa não com o velho fermento, ou seja, na velha religião. O Senhor quer nos libertar da religião, daquilo que nos capturou, para que a gente possa servir a Ele, né, com sinceridade e com verdade. É para isso que o Senhor está nos chamando. Não para a gente poder viver na maldade e na malícia, mas para poder servi-lo, né, com os asmos da sinceridade e da verdade. É para isso que o Senhor está chamando a sua igreja hoje. No versículo João 6, versículo 5, ele continua falando: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. A gente viu nessa semana também no alimentiário que aqui foi uma prova para Filipe. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Por que Filipe? Filipe era de Betsaida. Se você conferir com João capítulo 1, versículo 44, não só ele como André e João, eles eram de Betsaida. Betsaida era ali, na proximidade. Então ele sabia onde comprar pão. Ele conhecia todos os armazéns ali que poderia comprar pão. E com certeza, né, não poderia satisfazer a necessidade daquele momento. Nós, a também mostrar para o homem, para nós, que não podemos servir na nossa lógica humana. Servir ao Senhor não pode ser pela lógica humana. É algo sobrenatural. Viver a igreja também não é lógica humana. Aqueles que procuram viver a igreja na lógica humana, eles vão decair uma hora. A vida da igreja é algo celestial. Amém. Não é para pessoas ficar analisando. Sim. É para poder viver. Amém. De maneira celestial. Amém. Ó Senhor Jesus, se vivermos a vida da igreja na lógica humana, não saberemos lidar com situações inusitadas, como essa que Filipe foi confrontado. Numa situação mais ampla, nós vamos querer ajustar na nossa lógica, porque a nossa lógica é 1 mais 1, 2 mais 2, mas a lógica do Senhor é diferente. Ele traz à existência as coisas que não existem.
Nós colocamos aqui uma placa aqui de vendas. 900 mil reais. Para o homem natural, pode pensar que isso aí, ninguém vai dar. E Deus? Onde é que está Deus nessa situação? Deus pode trazer existência o que não existe. Creia somente. Amém? Ó Senhor Jesus, não somos um grupo religioso na terra. Somos os cidadãos do reino dos céus, e neste reino há um rei que pode atender qualquer necessidade da sua igreja, do seu corpo. Ele pode atender qualquer necessidade, desde que você esteja dentro deste corpo, vivendo esse corpo. Por isso, não se conforme com a estrutura religiosa, que atua de maneira natural, cartesiana, até mesmo no serviço ao Senhor. Até mesmo para servir a Deus, nós podemos agir ainda muito no nosso natural. O Senhor nos quer ver pessoas simples, obedientes à sua palavra. Então, no versículo 7 de João 6, fala assim: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para que cada um receba um pedaço. Ou seja, 200 denários de pão, nós vimos que um denário é equivalente a um dia de trabalho de um soldado romano. Vamos colocar aqui um dia de um pedreiro. Quanto que vale um dia de um pedreiro? Na faixa de 200 reais. Certo? Um denário, 200 reais. Então 200 vezes 200 denários daria o quê? 40 mil reais. Ou seja, é uma soma grande para poder comprar pão para aquele povo, e mesmo assim não ia satisfazer, porque eles iam comer um pão. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 8 ele fala assim: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Ó, a mente lógica. Não é possível, irmãos, numa multidão igual aquela, de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, não possa ter levado alguma coisa para comer. Com certeza tinha um amendoim, tinha uma banana, né? Tinha algo que levava para poder comer, para poder se alimentar durante. Eles iam ficar numa multidão, gente. Não tem como. Quando você vai para uma conferência lá, sempre você leva uma coisinha para você mastigar. E nessa multidão só tinha esse rapaz? Não, esse rapaz, ele era simples. Ele era ingênuo. Ele falou: opa, eu tenho. E falou para André: eu tenho, André. Aí André chamou o Senhor: aqui tem um rapaz, mas ele mesmo não estava crendo. O rapaz representa aqui, no grego, um menino pequeno. Você vê os nossos adolescentes na sua simplicidade, quando sai sem muito conhecimento da palavra e ora pelas pessoas, e que apresenta um livro que pode ajudá-las. Representa esse rapaz. Por isso que o nosso irmão Pedro tem sempre trazido e batendo vez e mais vezes sobre a questão dos nossos adolescentes, casa de adolescentes, porque a obra está sendo feita pelos meninos, não é pelos gigantões, pelos profetões, é por aqueles que estão saindo de maneira simples e orando pelas pessoas, levando o seu folhetim de imersão com toda a clareza, e só ora e as coisas estão acontecendo. Vocês viram os testemunhos hoje na live? Tantos testemunhos que tem de pessoas sendo ganhas, de pessoas sendo salvas da morte, por simplesmente obedecer. Simplesmente isso. Foi a terra toda hoje. Na terra toda, hoje foi a terra toda hoje. Cada canto aí. Quando houver uma necessidade, na imersão de sexta-feira, fala assim: quando houver uma necessidade, informe a Jesus. Pelo menos Filipe, André, né? Aliás, informou para Jesus.
Mesmo com a sua mente lógica, ele pegou aquela informação do rapaz e trouxe para quem? Para Jesus. Irmão, se você ainda tem problema cartesiano e tem dificuldade, busque informar para Jesus a sua situação. Creia que Ele vai mudar. Ele que muda a situação. Não é você na sua capacidade, naquilo que você pode fazer. Ó Senhor Jesus, quando houver uma necessidade, informe a Jesus. Não se limite à lógica humana que está na sua mente. Está na inversão de sexta-feira. Em Filipenses 4:6 fala que para a gente não andar ansiosos por coisa nenhuma. Em tudo seja conhecidos diante de Deus. Não vou terminar de ler porque é muita coisa. Ó Senhor Jesus. Outra situação que foi usado um adolescente, uma menina, quando ela estava cativa ali na Síria. E essa menina informou ao comandante, a esposa do comandante, que o nome dele era Naamã, e ela foi e falou que havia profeta em Israel. Há profeta em Israel, há profeta em Israel. Então ela falou para o marido, que foi falar com o rei da Síria, e que mandou lá ao profeta. Quem era o profeta da época? Profeta Eliseu. Eliseu era o profeta da época. E o que aconteceu com esse comandante? Ele foi curado. Ele mandou, vai lá 7 vezes no rio, entra 7 vezes, simples assim, e saiu curado. E a pele dele parecia uma pele de criança, totalmente limpo. Ó Senhor Jesus. Uma outra situação é a rebeldia do povo de Israel, quando estava atravessando o deserto. O que eles murmuravam, reclamavam, só iam contra a palavra de Deus, não respeitavam o profeta, que era Moisés, ali a palavra presente, a palavra profética por meio dele, não atentava, reclamava, ao ponto até mesmo de Moisés infringir. Por causa dessa infração dele, ele não pôde entrar também em Canaã. Ó Senhor Jesus. Mas os meninos, ele falou, os meninos vão entrar. E quais os outros dois que iriam entrar? Josué e Caleb, porque eles tinham outro espírito, não era uma mente lógica. Aleluia! Irmãos, a mente lógica nos leva para a grande tribulação. Mas uma mente simples e pura nos levará a reinar no reino milenar. Aí aqui no versículo Deuteronômio 1:39 fala assim: e vossos meninos, de quem dissertes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. A eles darei a terra, e eles a possuirão. Ou seja, esses aqui não sabiam nem discernir o bem e o mal. Quando esses adolescentes sabem, eles não sabem nem o que representa aqui, o que está lendo. Mas ele é simples e obedece à palavra profética e faz a obra de Deus acontecer. Aleluia! Mas quando aquela geração perversa, o Senhor fala assim: virai-vos, volta para o seu Egito, volta aí pelo deserto, pelo Mar Vermelho, vá de novo para onde vocês veio. Mas os meninos vão entrar. Ou seja, o que o Senhor está falando para nós, irmãos, é o que está em Mateus 18, versículo 2 e 3. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis aonde? No reino dos céus. Ou seja, o Senhor está nos chamando à simplicidade. Ali fala de 5 pães e 2 peixes. 5 representa responsabilidade. 5, 4 mais 1, o homem e Deus. Quando nós temos essa visão, nós temos firmeza para poder sair e pregar o Evangelho. Você não sai como uma pessoa manca, tropeçando nas coisas.
Você sai com firmeza, porque você tem crido na palavra. E você se sente responsável pelas vidas, de levar a palavra, de testemunhar essa palavra. Isso já é os 2 peixes. É os 2. Representa testemunho. Pães representa que vem da vida vegetal. Jesus ele teve que morrer para tornar-se, né, e gerar muitos frutos. Ou seja, para gerar muito fruto, uma semente tem que morrer para poder gerar. Assim também é um grão. E o peixe é da vida animal, que também para poder alimentar alguém precisa de morrer, ou seja, precisa de morte e de ressurreição. É do morrer que procede a vida de ressurreição. Se você quer ter uma vida liberta, precisa morrer para poder falar, brilhar para as pessoas. Aleluia! Oh, Senhor Jesus. Vamos seguir à frente aqui, senão não consigo terminar nessa primeira parte. João 6,10 fala assim: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Por que o Senhor fez isso? Já imagina o Senhor chamando, aqui eu estou com pão multiplicado, e todo mundo vindo para cima dele. Que bagunça não seria? Muitos iam ficar até 100. Então ele mandou: senta, vai lá, discípulos, organiza eles, sentam, porque assim tem ordem, assim tem coordenação. O nosso Senhor, aqui nós aprendemos, Ele é ordeiro, Ele não é bagunçado, Ele sabe fazer as coisas de maneira assertiva, que dá testemunho. Ou seja, quando a gente vai servir também, irmãos, devemos ter pessoas que têm ordem, que seja coordenada também, porque você trabalha com outros que está servindo com você. Ó Senhor Jesus! Então todo o nosso serviço a gente tem que aprender a fazer com ordem, assim como nosso Senhor Jesus nos ensinou. E também de maneira coordenada, dependendo um do outro. Amém? No versículo 11, 6:11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Olha depois da bênção de Deus. Ou seja, come à vontade. Não era só um pão, como se fosse da mente lógica. Eles poderiam comer quantos queriam. Assim, irmãos, quando você faz a imersão, quando nós temos palavra, você pode comer o quanto você quiser. Não vai ter efeito colateral negativo. É só positivo. Se alimente, entre. Você pode comer à vontade. Na vida da igreja nós temos comida à vontade. Ninguém aqui pode falar que isso não seja a verdade. É verdade, irmão. Na vida da igreja o Senhor tem nos dado comida à vontade. Ó Senhor Jesus! Com relação à comida secular que perece, a gente tem que ter muito cuidado. É momentâneo. Não entre forte em comida da terra não, que você tem que saber comer. Porque senão você fica doente. E o inimigo quer isso mesmo. Se você come muito em paparruça, fica cheio demais, você vai ficar doente. Não vai conseguir ser usado por Deus porque comeu demais coisas terrenas, perenes. Agora a palavra de Deus não, você entra, pode debruçar na palavra do Senhor, de maneira forte. Ó Senhor Jesus! Aleluia, né? Salmos 36 fala que nós devemos nos fartar-se da abundância que tem, versículo 8 e 9, né? Depois você pode ler. Só o Senhor tem essa palavra da vida, irmãos. Para concluir essa porção, João 6, 12 a 15 fala assim: e quando já estavam fartos, todos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram. Nosso Deus, além de ser ordeiro, organizado, Ele não gostava de desperdício, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada. 12 aqui já tem a ver com a eternidade, da completude. Ali 12 portas, né? As muralhas, né? 12 apóstolos, está relacionado à completude divina. O 7 com a dispensação atual. Sim.
é completo também, é um número completo, mas está relacionado ao dispensar de Deus no nosso tempo. Amém. Senhor Jesus, Amém. de pedaços cheios de cevada que sobraram os do que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ó Senhor Jesus! Então eles, rapaz, esse homem aqui vai ser o nosso rei. Imagina um presidente fazendo virar, né? Um pouco ele fazer multiplicar. Rapaz, esse país teria um PIB maravilhoso, né? Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor não veio para isso. Ele nos veio para levar a gente para as regiões celestiais. E esse mesmo povo que estava aqui falando isso, lá na frente em João 6, 60, versículos 66, estavam falando duro esse discurso. O Senhor não se dá às pessoas em confiança que agem de maneira egoísta e que procuram o Senhor somente para benefício próprio. Essas pessoas, mais tarde, não vai resistir, vão falar mal do Senhor, da palavra profética. Amém? Agora, entrando por aqui, eu paro nessa porção da multiplicação dos pães e peixes. O que nós aprendemos? A não confiar na nossa mente lógica, ser simples como uma criança, pedir essa simplicidade e pureza, ser obedientes como um adolescente, reconhecer que há um profeta, um enviado, e nunca abandonar a palavra do Senhor por nada, porque ela é real. Sim. Ela faz a obra de Deus. Amém? Amém? Amém. Já na porção que fala sobre a unidade gloriosa entre Deus e o homem, na live hoje, o Senhor nos mostrou que o Senhor, Deus, desde o princípio quis essa comunhão. Quando ele estava lá andando com o homem no jardim, ele sempre quis ter comunhão com Deus, com o homem. Sempre. Mas o pecado o afetou, entrou e distanciou o homem de Deus. Afetou essa relação. Mas o Senhor fala ali em Romanos não, Provérbios, pode abrir em Provérbios. Ó Senhor Jesus, Provérbios capítulo 8. Capítulo 8, versículo 30, fala assim: Então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia por dia eu era as suas delícias, folgando perante ele e em todo o tempo. Ou seja, o Senhor estava com o Pai, ele vivia uma harmonia completa ali com o Pai, uma alegria, que ele estava ali num lugar que era pura êxtase de alegria, de paz entre o Filho e o Pai. Só que o Filho, ele quer incluir também o ser humano. Aqui diz assim: regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha, sempre estava no coração de Deus o Pai, o Filho e os homens. Está no coração de Deus o Pai, o Filho e os homens. Essa unidade, ela é perfeita. Que lindo essa porção, né? Ó Senhor Jesus, eu estou aqui, ó, fazendo assim, ó. Garimpando. Em João, capítulo, vamos abrir João, capítulo 17, no versículos 20 até o 26, está bem relacionado com isso que a gente viu. O Senhor já estava na glória, e ele tinha um desejo de incluir esse homem também na glória. Viu, Miquel? O Senhor tem desejo de nos incluir nessa glória. Aleluia! Aí ele colocou no versículo 20: não rogo somente por estes, abra sua Bíblia e lê, mas também por aqueles que vierem a crer em mim
Por intermédio de quê? Da sua palavra. Por meio da sua palavra profética. Não, ele não rogava não só pelos judeus ali, mas também por aqueles que iriam vir a crer nessa palavra. Na palavra que estava sendo falada por boca do seu profeta. A fim de que todos sejam o quê? Um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha só a unidade perfeita que o Senhor está nos chamando. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E o que é glória? Glória, irmãos, pode representar a presença de Deus. É a presença do Senhor na sua palavra. Quanto mais você emerge na palavra, mais glória você tem, mais você glorifica a Deus. A glória também representa, ele tem um aspecto de glória, que pode ser o fogo que consome, que vem limpar você, que vem purificar você de toda a sua natureza caída. A minha natureza caída é metódica, É verdade. nos tornando mais simples. É um fogo que consome. Ele também aprova, ele sela. É a glória fazendo isso. Ele também dá ornamento e honra, assim como diz em Salmo 110, versículo 3, ali sobre os jovens, revestidos de ornamentos, da grandeza, mostra a grandeza do Senhor. A glória revela a grandeza do Senhor, o aspecto da sua grandeza. Revela também renome, louvor, honra, fama, brilho, resplendor, como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, de imprimir a própria palavra dentro do nosso coração, no nosso ser. É o próprio Deus sendo impresso dentro do nosso ser, irmãos. Ó Senhor Jesus, representa veste, representa glamour, adorno. Isso tudo é o Senhor que quer nos revestir dessa glória. Amém. Ó Senhor Jesus, no versículo 23, 17, de João 17, dá a sequência: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha só para que o Senhor está nos chamando, um homem. Que é um homem para que Deus te lembres. O Senhor se lembrou da gente, irmãos. O Senhor se lembrou de você. Amém. Nós estamos lembrados pelo Senhor, por isso que essa oração, ela é central, irmãos. O Senhor se lembrou de nós, irmão Walter. Amém. Se lembrou de nós, Miquel. Amém. Isso é grandioso. Isso aqui é para vocês estar pulando aqui, cheio de alegria. Senhor Jesus, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e nos amaste, como também amaste a mim. O Senhor quer que a gente sinta esse amor de Deus. Amém. Versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde que o Senhor está? Na glória. Esteja também comigo os que me deste. Você é do Senhor? O que o Senhor quer que você, onde que Deus quer que você esteja? Na glória. Ó Senhor Jesus, porque me amaste antes da fundação do mundo. O amor, irmãos, é a liga. Amém. É o que nos une. Amém. Por isso, quando a gente está emergindo junto, quando a gente está nesse ritmo da palavra, juntos, alegres, vai criando um vínculo entre nós que o mundo não conhece. Não é esse amor que o mundo apresenta, é o amor que vem da palavra. O Senhor está produzindo um amor perfeito em nós. Não é um amor ciumento, egoísta, é o amor perfeito de Deus. Ó Senhor Jesus, no versículo 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia! Amém. Está vendo? O vínculo da perfeição é o amor. Amém. Deus vai se infundindo por meio da sua palavra, nos enchendo de amor, Rafael. Nos enchendo da pessoa dele.
Nossa pessoa natural ela é muito seletiva, ela fica escolhendo, ela faz acepção, mas o amor verdadeiro não faz acepção de nada. Ele cuida das pessoas, ele alimenta as pessoas com simplicidade, porque ele sabe para quem eles estão aqui nessa terra. Você sabe por que você está aqui nessa terra? É para trabalhar? É para trabalhar, irmãos? Você está aqui nessa terra para poder ficar para ter família? Somente? É só isso? Nós estamos aqui para poder glorificar o nome do Senhor Jesus nas maiores alturas. Ó Senhor Jesus. Só que o Senhor ele se manifesta para as pessoas que são íntimas. Assim como ele se manifestou para Pedro, João e Tiago, ele vai revelar a sua glória. Irmão, se você quer ter essa revelação, você precisa de ter intimidade com a palavra de Deus, intimidade com a palavra profética. Ela vai tornando você cada vez mais íntimo com ele, e o Senhor vai mostrando as suas intimidades. Ele revelou para Pedro, João chamou ele para um monte ali e revelou. Eles ficaram loucos. Vou ficar louco. Então o Senhor nos chama a esta loucura. Não é de maneira cartesiana. Ó Senhor Jesus. Lá em 2 Pedro 1, 16 e 17 vai falar desse momento. Ele testificou, ele testemunhou isso, do que ele viu lá que Jesus tinha mostrado para ele. Depois você lê, tá bom? É 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele vai dar esse testemunho. A glória do Senhor nos leva a essa união orgânica com o Pai. Amém. Eu quero concluir com vocês lendo Romanos 8. Abra sua Bíblia. Romanos 8. Vou concluir, tá? 17. Romanos 8. Até. Aleluia. Romanos 8. Romanos 8. Tem 1 minuto para concluir. 17 a 21. Até o 17 a 21. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, você está sofrendo? Não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para essa unidade perfeita. Porque, versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, a filiação, a redenção do nosso corpo. Sabe o que você está fazendo aqui? Aguardando a redenção do seu corpo. Amém. Nós vamos entrar nessa glória perfeita. Amém. Só que isso não é feito de uma hora para outra, é pouco a pouco. À medida que você vai emergindo, você vai entrando. Amém? Amém. Eu vou concluir com oração. Amém. Senhor Jesus, eu te louvo e te engrandeço pela palavra. A tua palavra tem nos levado a ser mais simples, a sair da nossa mente cartesiana. Tua palavra tem trabalhado nos nossos corações o amor que é perfeito. Senhor, a tua palavra também tem nos levado para a tua glória. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que tem buscado essa palavra nesse íntimo que o Senhor tem dado para ela. O Senhor continue nos abençoando com essa intimidade contigo por meio da palavra. Amém. Senhor, glorifica o teu Filho em nós. Amém. Senhor, nós glorificaremos a tua igreja, seremos a tua glória aqui na terra. Amém. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na vida de cada um dos irmãos e daqueles que vão estar nos ouvindo. Amém. Isso tudo nós pedimos, ó Pai, para a honra e glória do teu Filho, e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia.